Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes autoimune que ocorre ainda numa fase jovem da vida da pessoa, às vezes até na infância e na adolescência, que ele fica dependente de insulina, fica tendo que tomar insulina. E o diabetes tipo 2 é a grande maioria, é mais de 90% dos casos do diabetes. É o diabetes relacionado ao estilo de vida, na grande maioria das vezes. E é sobre esse tipo de diabetes que eu quero falar com vocês. E para eu falar sobre esse tipo de diabetes, eu vou voltar lá atrás, vou voltar lá na década de 70. Né? Vocês reparem que na década de 70 não existia academia. Não existia academia e nem existia epidemia de obesidade. Não tinha academia, não tinha obesidade. Por quê? Porque as pessoas se alimentavam melhor, comiam comidas mais naturais, a vovó lá matava a galinha, matava o porco, tinha uma horta dentro de casa, a alimentação era muito mais natural, era uma alimentação rica em proteínas, em verduras, em legumes, porém com excesso de industrialização que foi ocorrendo na década de 80 e com um forte lobby das indústrias de carboidratos refinados, né, querendo colocar sucrilho Kellogg's, aquela indústria americana de carboidratos com vários enlatados, carboidratos empacotados e querendo exportar aquilo para o mundo inteiro. E teve também muito lobby em cima da ciência, né? Porque quem patrocina, quem tem dinheiro para patrocinar os estudos científicos são as indústrias, são os grandes laboratórios. A verdade é essa. Para você fazer um grande estudo científico, você tem que ter um certo patrocínio. E na década de 80, começou a se vender a ideia de que era saudável você comer carboidrato, que o grande vilão seriam as gorduras e que o carboidrato, a nossa dieta tinha que ter 70%, 80% de carboidrato. Pois bem, graças a essas falsas diretrizes, hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Qual é o fruto disso? Hoje nos Estados Unidos se vive uma das maiores epidemias de obesidade da história, com a introdução dessa quantidade enorme de carboidratos na alimentação. E paralelo a isso começou a surgir academias. Na década de 70 era raro você ver academia. Hoje em dia, na década de 80 em diante, o número de academias não para de crescer, o que é bom, tá? Todos devem se exercitar. E o índice de diabetes tipo 2, a partir da década de 80 para cá, com a introdução de grande quantidade de carboidratos na alimentação, né? Tem até aquela pirâmide alimentar que todo mundo conhece. Essa pirâmide alimentar já caiu por terra há muito tempo, que ele coloca uma base ali de 80% de carboidrato que a pessoa tem que comer na sua alimentação. Isso não tem sentido, tá? Uma alimentação rica em carboidrato. O que é carboidrato? Carboidrato é doce, é pão, é macarrão, é bebida alcoólica, é tudo aquilo que vem do açúcar ou do trigo, é tudo aquilo que vem industrializado, empacotado, tudo isso é carboidrato, né? E os carboidratos refinados, esses carboidratos que eu citei, eles são os mais prejudiciais. O seu consumo excessivo é o que mais causa diabetes. Por quê? Porque quando a pessoa come um carboidrato refinado, come um pedaço de chocolate ou um pedaço de pão, por exemplo, os hidratos de carbono desse carboidrato, eles são absorvidos muito rapidamente, são carboidratos de rápida absorção. Então o corpo ele tem que fazer uma produção de insulina muito elevada para poder absorver esses carboidratos. E a produção exagerada de insulina aumenta ainda a predisposição à obesidade que esse paciente já tem. E a hiperinsulinemia também é um dos fatores na gênese da hipertensão arterial. Então, o diabético tipo 2, ao contrário do diabetes tipo 1, que tem falta de insulina, tem que tomar insulina,
O diabético tipo 2 não, ele por vezes ele tem um excesso de insulina. O problema dele é que ele tem uma resistência, de tanto ele comer carboidrato, o pâncreas tem que produzir tanta insulina a todo momento, chega uma hora que ele começa a ficar resistente à ação dessa insulina. Essa insulina passa a não fazer mais o efeito que deveria no seu corpo. A insulina já começa a se elevar no corpo da pessoa, o que já é o pré-diabetes. E se ele não corrigir isso, não mudar o seu estilo de vida, não cortar o carboidrato da sua alimentação, o quadro vai progredindo, daqui a pouco a glicose dele vai começar a aumentar também, a hemoglobina vai começar a aumentar também, ele vai ser um diabético de fato, vai ter que tomar uma série de remédios, o seu risco cardiovascular vai aumentar em 5 vezes. Então, pessoal, diabetes tipo 2, né, eu quero que o recado de toda essa explanação seja essa. O diabetes tipo 2 é a doença do estilo de vida, é um dos males do século. Ele está intimamente relacionado ao sedentarismo, excesso de peso e consumo elevado de carboidratos refinados. Corrijam isso da vida de vocês.